Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, a gente começa hoje com uma notícia meio chata para quem é fã de games e gosta de fuçar, de consertar as próprias coisas. A fonte é o Andrew Leszewski, lá do Verge. Pois é, parece que o novo Nintendo Switch 2, que está chegando aí, levou uma nota bem baixa de reparabilidade do iFixit, tipo 3 de 10. Só 3? Nossa, piorou então. O original já não era aquela maravilha, né? Acho que tinha caído para 4. Exato. E os motivos assim são vários. A bateria continua colada com um adesivo super forte, sabe? Difícil de tirar sem estragar. Ah, clássico isso. E piorou em outros pontos. O armazenamento flash e a porta USB-C, que antes eram mais acessíveis, agora vêm soldados direto na placa principal. Soldados? Aí complica muito, né? Precisa de equipamento especial, mão de obra qualificada, adeus reparo caseiro. Totalmente. E não para por aí. Eles usam aqueles parafusos tri-point, sabe? E muitos ficam escondidos debaixo de adesivos que, quando você tenta tirar, rasgam. Que coisa chata. E a Nintendo? Ajuda? Libera peça, manual... Que nada. Zero ajuda oficial. Nem peça, nem manual. E para completar, os novos Joy-Cons que a gente esperava que melhorassem... Ah, os Joy-Cons... Não me diga que... Isso mesmo. Continuam usando a mesmíssima tecnologia de potenciômetro que causava o famoso drift no modelo antigo, e ainda ficaram mais difíceis de desmontar. Inacreditável. Quer dizer, depois de tanta reclamação do drift, eles mantêm a mesma peça e ainda dificultam o conserto? Parece que a mensagem é clara. Estragou, compra outro, né? É o que parece, infelizmente. Bom, mudando de assunto, mas ainda de tecnologia, vamos por uma briga, assim, de cachorro grande. Apple contra a União Europeia. A fonte é o Slashdot, que citou o Substack.com. Briga de bilhões, pelo que eu ouvi dizer, e por causa de uma vírgula? Me conta isso direito. Exato. Parece piada, mas é sério. Tem a ver com a Lei de Mercados Digitais da União Europeia, a DNA. Uma vírgula na lei está causando uma dor de cabeça enorme para a Apple. Uma vírgula de bilhões? Como assim? É que a lei diz que as plataformas tipo a App Store devem permitir que os desenvolvedores possam, gratuitamente, comunicar e promover ofertas e concluir contratos fora da plataforma. Ok, gratuitamente comunicar e concluir. Onde está a pegadinha? A Apple interpretava que o gratuitamente só valia para a parte da comunicação, para avisar da oferta externa. Mas para concluir a compra lá fora, aí sim eles poderiam cobrar comissão. Ah, entendi a malandragem. Só que a Comissão Europeia leu diferente. Por causa da vírgula ali, eles entenderam que a gratuidade se aplica a tudo, comunicar e concluir o contrato fora. Nossa. E qual a consequência prática disso para a Apple? A partir de agora, dia 23 de junho, a Apple só poderia, em teoria, cobrar a comissão na primeira transação que um usuário faz com um desenvolvedor fora da App Store, lá na Europa. Só na primeira? Isso. As compras seguintes, ou renovações de assinatura, ficariam isentas dessa taxa. Se a Apple não cumprir, a multa diária é pesadíssima, coisa de, sei lá, 53 milhões e meio de dólares por dia. Caramba! Imagina o impacto financeiro. Mesmo que nos Estados Unidos as regras sejam diferentes, para a Europa é um baque, né? Com certeza. A Apple já está prevendo perdas gigantescas lá. Uma vírgula que vale ouro, ou melhor, bilhões. Bom, e falando em relações internacionais e tecnologia, vamos dar uma olhada num acordo importante que parece estar meio empacado. A fonte é o Wall Tilt, com informações da Reuters. Envolve Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. É um negócio grande sobre inteligência artificial. Um centro de dados chamado Stargate UAE, que seria financiado pela G42, uma empresa dos Emirados, e usaria chips da NVIDIA. Mas parece que a coisa não anda. E por que não anda? Qual o problema? O de sempre, né? A desconfiança dos Estados Unidos com os laços que os Emirados Árabes Unidos mantêm com a China. Mesmo Abu Dhabi prometendo seguir as regras de segurança de Washington, a preocupação continua. Essa preocupação não é nova, né? Já vem de governos anteriores dos Estados Unidos. Exatamente. Vem desde o primeiro mandato do Trump, continuou com o Biden e agora com o Trump de volta, a questão persiste.
As autoridades americanas ainda estão receosas sobre liberar a exportação desses chips de IA super avançados da NVIDIA para lá. Mas a G42, a empresa dos Emirados, não tinha se desfeito de investimentos em hardware chinês justamente por causa dessa pressão? Sim, eles fizeram isso. Mas sabe como é? A presença de outras gigantes chinesas, como a Huawei e o Alibaba Cloud nos Emirados, mais o histórico deles usando tecnologia 5G da Huawei, ainda deixa os americanos com a pulga atrás da orelha. O medo é que a tecnologia americana acabe indo parar na mão dos chineses, né? Esse é o receio principal, desvio de tecnologia sensível para adversários. Então, por enquanto, o acordo do Stargate UAE continua em banho-maria, sem um cronograma claro para ser finalizado. Complicado. Agora vamos para um tema que sempre gera debate: genética e ética. A fonte é a Juiced Board da TechCrunch. Tem uma startup, a Nucleus Genomics, causando polêmica. Ah, eu vi isso. É sobre o Nucleus Embryo, né? Um teste genético para embriões de fertilização in vitro. Características como, tipo, aparência, QI, até níveis de ansiedade e TDAH. Peraí. Escolher QI, cor dos olhos, nível de ansiedade do bebê no embrião, isso soa muito... ficção científica distópica, né? Totalmente. E a grande questão é, isso tem base científica sólida mesmo ou é mais marketing? Aí que mora o perigo e a controvérsia. A tecnologia que eles usam é baseada nos tais scores poligênicos. Scores poligênicos, o que é isso? São cálculos baseados em muitas variações genéticas para estimar a probabilidade de alguém ter certas características ou doenças. Mas os especialistas, tipo o pessoal do National Human Genome Research Institute, lá dos Estados Unidos, o NAGRI, são bem céticos. Céticos em que sentido? Eles dizem que esses scores hoje só indicam probabilidades relativas dentro de uma população. Não dá para dizer o risco exato para um indivíduo específico, principalmente para doenças complexas. E usar isso para traços como inteligência ou aparência é ainda mais questionável cientificamente. Entendi. Vira quase uma roleta genética com informações duvidosas. Exato. E levanta todo aquele debate ético sobre bebês projetados, eugenia. A empresa, claro, se defende, diz que só oferece informação para os pais. Mas a reação online foi bem negativa, né? Muita gente achou assustador. Imagino. Falando em genética e futuro, olha só outra notícia. Que tal guardar nosso DNA para sempre, tipo, para a eternidade? A redação do Wall Tilt, citando a Universidade de Southampton, falou sobre isso. Ah, o tal do cristal de memória 5D? Eu li sobre isso, é fascinante. É um material novo, feito de sílica nanoestruturada. E qual a capacidade disso? Absurda. Consegue armazenar 360 terabytes de dados num espacinho mínimo, o suficiente para guardar todo o código genético humano. A ideia é essa mesmo, preservar nosso DNA para sempre. Para sempre? Tipo, para se a humanidade for extinta, alguém achar e nos trazer de volta daqui a milhões de anos? Meio Jurassic Park genético? É mais ou menos por aí a ideia maluca. E o material é incrivelmente resistente. Aguenta temperaturas de até 1000 graus Celsius, radiação cósmica, impactos enormes. Uau! Já entrou até para o Guinness Book como o material de armazenamento mais durável que existe. E o chip vem com uma chave visual gravada nele mesmo para ajudar a decifrar os dados no futuro. Mostra os elementos, a estrutura do DNA. Que demais! E eles pensam em guardar só DNA humano? Não, o plano é mais ambicioso. Querem guardar também genomas de animais e plantas ameaçados de extinção. Seria tipo um super backup da vida na Terra. Uma arca de Noé digital. Fantástico. Bom, voltando para a inteligência artificial mais pé no chão do nosso dia a dia, o Abner Lee, do 9 to 5 Google, traz novidades do Google Gemini. Opa, novidade no Gemini. O que é? O aplicativo está lançando uma função chamada Ações Agendadas. Por enquanto, parece que é só para quem paga, os assinantes dos planos AI Pro, AI Ultra e alguns do Workspace. Ações agendadas? Como assim? O que ele vai fazer sozinho? Pelo que entendi, você pode pedir para o Gemini fazer certas tarefas em horários específicos ou de forma recorrente. Tipo, Gemini, todo dia às 8 da manhã, me dá um resumo da minha agenda e dos e-mails importantes. Ah, interessante.
Tipo um assistente mais proativo mesmo. Isso, ou pedir ideias para posts do blog toda segunda-feira, ou sei lá, atualizações sobre o resultado do seu time de futebol depois do jogo. Legal. E como controla isso? Parece que vai ter uma página nova nas configurações só para gerenciar essas ações agendadas. A ideia é tornar o Gemini mais pessoal e útil sem você precisar pedir toda hora, né? Faz sentido. Deixar a IA trabalhar mais sozinha nas rotinas. Gostei. Agora, a gente precisa mudar o tom radicalmente. Vamos para notícias bem tensas do cenário internacional. A fonte é Alessandro de Lorenzo, do Olhar Digital, sobre a guerra na Ucrânia. A situação lá continua muito difícil. Parece que a Rússia lançou um contra-ataque bem pesado contra a Ucrânia na sexta-feira, dia 6 de junho agora. Pesado quanto? O que eles usaram? Os números são altos. Mais de 400 drones e uns 40 mísseis. Atingiram a capital, Kiev, e várias outras regiões do país. Nossa Senhora, e as consequências, vítimas? Sim, infelizmente. As autoridades ucranianas reportaram mortos, pelo menos 3, e dezenas de feridos. Além de danos em prédios residenciais e na infraestrutura. Parece que até o metrô de Kiev foi atingido. Que terrível! E a Rússia? O que eles dizem? O Ministério da Defesa russo confirma o ataque, mas diz que foi uma resposta a supostos atos terroristas de Kiev. E afirmam que os alvos eram instalações militares e de energia ligadas à indústria de defesa ucraniana. Essa ofensiva russa veio depois de algum ataque ucraniano? Sim, parece que sim. Veio na sequência de um grande ataque que a Ucrânia fez contra bases aéreas russas. Kiev chegou a afirmar que destruiu vários bombardeiros estratégicos russos nesses ataques. E a Rússia rebateu dizendo que derrubou drones ucranianos também, né? Exato. A Rússia também alega ter interceptado um número enorme de drones ucranianos recentemente, coisa de 174. Ou seja, a escalada continua dos dois lados. A situação está muito volátil mesmo. Pesado. Bom, respirando um pouco e voltando para a tecnologia, mas ainda com o pé na ética, vamos falar de IA e os dados usados para treinar esses modelos. A fonte é Kyle Wiggers, da TechCrunch. Assim, é sobre uma iniciativa da Eleuther AI, uma organização de pesquisa em IA. Eles lançaram um negócio chamado The Common Pile V0.1. The Common Pile, o que seria isso? Uma pilha comum de quê? De dados. É um conjunto de dados gigantesco, 8 terabytes, só com textos que têm licença aberta ou são de domínio público. Nada de material protegido por direitos autorais. Ah, entendi. A ideia é criar uma alternativa limpa para treinar a IA, sem usar aqueles dados que vivem dando processo contra as grandes empresas, tipo Google, OpenAI, Meta. Exatamente essa a intenção. Eles argumentam que essa onda de processos judiciais acabou diminuindo a transparência sobre como os modelos são treinados e isso prejudica a pesquisa independente. E eles querem provar que dá para fazer IA boa sem usar material protegido sem permissão. É o ponto deles. Para mostrar que funciona, eles já treinaram 2 modelos pequenos chamados Coma V0.1, usando só uma parte desse Common Pile. E eles dizem que o desempenho desses modelos é comparável a outros, como o Llama do Meta, que a gente sabe que foram treinados com dados que incluíam material protegido. Interessante. É uma tentativa de limpar a barra da área e talvez até consertar um problema que eles mesmos criaram, né? Porque o dataset anterior deles, o The Pile, tinha coisa protegida e foi usado pra caramba. Exatamente. É uma forma de oferecer um caminho mais ético e legalmente seguro para pesquisa e desenvolvimento de IA daqui para frente. Vamos ver se a moda pega. Tomara. Agora falando em grandes empresas de tecnologia e dinheiro. Eugene Kim, do Business Insider, traz notícias da Amazon. Parece que eles estão apertando os cintos lá na divisão de varejo. Apertando cintos como? Demitido mais gente? Não exatamente demitindo agora, mas congelando o orçamento para contratação de funcionários corporativos para 2025. O nível de gastos com pessoal, incluindo salário e ações, vai ter que ser o mesmo de 2024. Ah, então não pode aumentar a folha de pagamento no geral. Isso. A mudança interna foi comunicada assim. Os gerentes agora não têm mais uma meta de quantas pessoas contratar, o headcount, mas sim um orçamento fixo para a equipe toda. Entendi. Se quiserem gastar mais, vão ter que justificar muito bem o porquê.
Exatamente. E é importante dizer, isso não afeta o pessoal que trabalha nos armazéns, na operação, nem o pessoal da AWS, a decisão de nuvem, que continua bombando. É focado no corporativo do varejo. Faz parte daquela estratégia maior do CEO Andy Jassy de buscar mais eficiência e lucro, né? Ele já fez cortes, mudou remuneração. Sim, tudo para economizar e mostrar resultado para os acionistas. Alguns especialistas dizem que gerenciar por orçamento em vez de número de cabeças dá mais controle financeiro. E talvez mais flexibilidade, né? Podem optar por contratar alguém mais barato ou temporário, sei lá, para caber no orçamento. Exato. É uma mudança na forma de gerenciar os custos de pessoal na área de varejo da Amazon. Bom, e para a gente terminar hoje, vamos com uma notícia mais animadora pensando no futuro do planeta. Energia limpa. A fonte é Tim DeShant, da TechCrunch. Energia limpa é sempre bom. O que temos de novo? Um relatório fresquinho da Agência Internacional de Energia, a IEA. A previsão deles é que investimento global em energia limpa vai bater 2,15 trilhões de dólares em 2025. 2,15 trilhões! Uau! E como isso se compara com os combustíveis fósseis? Aí que tá a boa notícia. É quase o dobro. O investimento previsto para combustíveis fósseis em 2025 é de 1,15 trilhão. Ou seja, o mundo está colocando quase 2 vezes mais dinheiro em solar, eólica, etc., do que em petróleo, gás e carvão. O dobro! Que maravilha! Finalmente uma virada clara, né? E essa tendência é para continuar. Tudo indica que sim. A IEA analisou os dados da última década. O investimento em fósseis está meio estável, até caindo um pouco. Mas o de energia limpa, olha, é uma curva que só sobe, para cima e para a direita, como dizem no mercado. Excelente! Mas já é o suficiente para a gente atingir as metas climáticas, tipo zerar as emissões até 2050? Ainda não. A própria IEA diz que a gente precisaria estar investindo uns 4,5 trilhões por ano para chegar lá. Então, ainda falta bastante. Puxa! Mas o otimismo vem do ritmo de crescimento. É um crescimento quase exponencial. Se continuar assim, a meta de 4,5 trilhões pode sim ser alcançável em alguns anos. E mesmo com o aumento da demanda de energia, por exemplo, por causa de data centers para IA e tudo mais? Sim, mesmo com esse aumento, a aposta principal parece ser nas renováveis combinadas com os sistemas de armazenamento, como baterias. Até porque elas estão ficando cada vez mais baratas e são mais modulares, mais fáceis de instalar onde precisa. Que ótimo! Então, apesar dos desafios, o caminho parece ser esse mesmo, né? Investimento pesado em energia limpa. Exato. É uma perspectiva mais positiva para a gente fechar a nossa análise das fontes de hoje.